Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. São Paulo falando a Timóteo, deixando bem claro para Timóteo
como ele seria um bom ministro. Isto é o bastante para nós que ministramos a palavra de Deus, que pregamos o Evangelho. Segundo a concepção de Paulo, a recomendação de Paulo, nós só podemos ser bons ministros de Jesus Cristo se de fato fomos criados com as palavras da fé e da boa doutrina que temos seguido. E se de fato propomos as mesmas coisas que Paulo propôs à igreja. E ele propôs à igreja justamente tratando com os homens, mulheres, servos, patrões, filhos e pais, porque é isto que forma a igreja. É o ser humano. A igreja em si não é o templo, não é a casa, por mais moderna, por mais rica que seja, ou por mais simples que seja. Somos nós a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, Paulo não ministrou propriamente a matéria inanimada. Ele ministrou às pessoas. O culto a Deus parte do nosso espírito, da nossa alma. A verdadeira adoração ao Senhor parte da nossa alma, do nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por isso não depende do recinto em si, quer seja pobre, lá no mato, debaixo de um rancho de sapé, aonde quer que for. O que manda como culto mesmo, uma verdadeira adoração ao Senhor, é aquilo que parte da nossa alma, do nosso espírito. Muito bem, ouvintes. Propondo estas coisas, seria fácil nós sabermos que coisas são estas? Basta lermos as cartas de Paulo, de Pedro, de João, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós saberemos que coisas nós devemos propor às mulheres, aos homens, a todos que compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aos Hebreus capítulo 2, o mesmo apóstolo diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Isto está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Liguemos isto com aquilo. Propondo estas coisas. Vejam só. Atentar com mais diligência para estas coisas. Propondo estas coisas aos irmãos, à igreja, serás um bom ministro. São coisas pelas quais nós devemos viver, nas quais nós devemos atentar com toda diligência. Paulo era convicto do que ele ensinava. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E Paulo tinha tal convicção que se o povo não obedecesse o que ele ensinou, não haveria salvação, de maneira alguma. Por isso, ele recomenda que o que ele propôs à igreja
deveria ser ensinado pelos ministros, se é que eles querem ser bons ministros de Jesus Cristo. Uma vez ensinado o que compete à igreja, atentar para o que tem sido ensinado com diligência, para que em tempo algum nos desviemos delas. Agora, concluindo que Paulo nos deu a completa ordem da igreja, escreveu praticamente o Novo Testamento, a conduta das mulheres, as vestes honestas e decentes. Enfim, Paulo entrou no casamento, em toda a maneira de viver da vida da igreja. E ensinou coisas que, se a igreja atentar diligentemente para elas, não há perigo algum dela se contaminar com o mundo. Nunca devemos colocar o carro na frente dos cavalos, o carro na frente dos bois, o que seria uma precipitação, o que seria um abismo, não somente para nós, como para aqueles que nos seguem, que nos ouvem, que creem na nossa pregação. Sabemos que todos os pregadores têm grupos, respectivamente falando, cada um tem o seu grupo que crê na sua pregação. E ele, por sua vez, responderá no dia de juízo pelo que ele tem ensinado. Agora, o profeta desta era diz na mensagem no 4º selo: se Deus enviou alguém, ele sustentará o que o tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra, da qual nós, a igreja, vivemos, pela qual nós vivemos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Se o homem tem de viver eternamente, é exclusivamente através da palavra de Deus. E esta palavra não pode ser variada. Aqui ela é de uma forma, ali naquela outra igreja é de outra, e cada um tendo uma maneira de viver. Não. Isto é uma contradição muito grande com as Escrituras. Nós não estamos comissionados a falar coisa alguma que esteja longe do alcance da pessoa mais simples. Como o profeta diz, não trate você de explicar o sobrenatural, porque não poderá. O único que podemos fazer é seguir adiante, pregando a palavra de Deus como ela é. Porque se você for enviado, ele sustentará o que você disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra na qual todos que nos ouvem devem atentar com diligência, para que em tempo algum se desviem da verdade. Da palavra a qual, uma vez pregada, anunciada a todos, nós somos bons ministros de Jesus Cristo. Não estamos incumbidos de anunciarmos outra coisa, além daquilo que Deus tem falado. Vale a pena nós lembrarmos do que o profeta diz: quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde Ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também, e dizer o que Ele disse. Isso é muito importante. Agora, amados, constatemos em tempo sobre aquele assunto muito importante da evidência do batismo com o Espírito Santo.
A evidência do batismo com o Espírito Santo está justamente nisto. É que a pessoa não confunde. Embora esteja ouvindo coisas semelhantes, parecidas, ela não se confunde. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Estes que surgiriam para, se possível, enganar os escolhidos, não estão mais lá no mundo. Eles estão dentro da própria mensagem que prepara a noiva, que prepara os escolhidos. Porque estes pregadores manufaturados, comerciantes da cura divina, este evangelho moderno, liberal do mundo, não engana, não tem possibilidade de nem sequer chamar a atenção das pessoas que têm crido no profeta desta era. Então Satanás não poderia estar contente com isto. Ele teria que levantar os verdadeiros anticristos, que seriam aqueles que, bem intencionados e sinceramente, procurariam fazer uma obra para Deus dentro da própria mensagem, e daí então criando os ismos que têm surgido tanto no mundo, baseados na mensagem do profeta desta era. Mas uma evidência cabal do batismo do Espírito Santo é que nós temos uma fé genuína na palavra de Deus e distinguimos tão cedo quanto possível quais são os pregadores que estão de fato pregando esta genuína palavra, propondo as verdadeiras coisas para o povo de Deus, nas quais eles devem estar, pelas quais eles devem atentar com toda a diligência. Sabemos que há 3 classes de crentes dentro da mensagem. E se há 3 classes de crentes, há 3 classes de pastores dentro da mensagem. Há 3 classes de diáconos. Há 3 classes de cada ofício que há na igreja. Mas o Espírito Santo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, é justamente para isto, para que possamos olhar no espelho e conhecermos a posição que nós temos no corpo de Jesus e basearmos com diligência, com amor, com segurança, com confiança, porque o selo é uma segurança, é uma possessão, é redenção, é a âncora que nos ancora simplesmente na verdade. Na mensagem veio adentro o profeta falando sobre as 2 fases do cristianismo. Ele diz que uma é intelectual e uma corre para cima e para baixo, buscando mistérios e outras coisas, mas a outra está ancorada. Com facilidade ela entende tudo que o crente deve ser para que ele esteja naquele dia nas bodas do Cordeiro, quando a pedra de coroa, que é o próprio Cristo, a aparição de Jesus nas nuvens, segundo nos ensina Elias e as Escrituras Sagradas. Porque a pedra de coroa é a mesma pedra angular que Paulo fala. Esta é Cristo. Pedro também faz referência da mesma pedra. Esta é a pedra de coroa, é a pedra angular do edifício, é a aparição de Jesus Cristo. Agora, como nós poderíamos ser enganados tendo o Espírito Santo? Jamais. Então está aqui uma evidência real e verdadeira do verdadeiro batismo do Espírito Santo. É que não somos enganados. Embora o ismo apareça muito assim, muito bonito, vem com subterfúgio, vem vestido de anjo, vem combatendo o pecado e tantas outras coisas para enganar. Os escolhidos não serão enganados. Satanás sabe que os escolhidos aborrecem o pecado, e por isso ele se torna pregador contra o pecado também. Ele se torna ousado contra o mundanismo e contra as falsas igrejas e tudo mais, mas simplesmente para enganar
para manufaturar. Logo ele mistura ali o seu veneno maléfico, mortífero, para dentro daquela coisa que é muito bonita e que parece ser a verdadeira mensagem, ele poder enganar, matar, destruir. Mas isto não acontece com aqueles que têm atentado diligentemente para as coisas que devem ser propostas, para aquilo que Deus tem enviado, mandado seus verdadeiros pastores falarem. Se há 3 classes de pastores, é tempo de cada grupo da mensagem conhecer o pastor que tem. Mas antes de conhecerem-se a si mesmos, saberem a que classe pertencem, como poderão conhecer a classe do pastor que tem? É muito fácil. O teste da palavra. Se o profeta de Deus mandou que nós não fizéssemos coisa alguma, senão nos manter reverentes, orando em todo tempo, amando uns aos outros, sem conjecturarmos o que significa avançarmos sem autorização. Se o profeta de Deus ordenou uma coisa e nós estamos fazendo outra, é tempo de constatarmos que somos falsos. Se simplesmente nos encontramos fazendo aquilo que o profeta de Deus mandou que não fizéssemos, isso serve para, em tempo, constatarmos que estamos numa situação falsa, ridícula, numa classe que não prepara quem quer que seja para o arrebatamento. Para mim, no meu modo de ver, eu acho que todo o povo de Deus, todo o povo da mensagem, deve exigir, uma vez que cada igreja escolhe o seu pastor, deve exigir a mensagem que prepara simplesmente para o arrebatamento. Eu não tenho que saber de que forma será o milênio, coisa que o profeta de Deus falou muito pouco. Eu não tenho que saber de coisas futuras. Eu tenho que saber do que eu devo ser hoje. E ele diz que, Cristo estando em nós, nós conhecemos a nossa posição no presente momento. E isto é o suficiente, porque é negócio de Deus nos colocar nas bodas do Cordeiro. É negócio de Deus, isso é um problema inteiramente de Deus. Nos arrebatar, transformar nossos corpos, ressuscitar os mortos, falar a voz do arcanjo, tudo isto é problema de Deus, não é meu problema. O que eu devo propor para vocês nesta hora é isto: observai a palavra, estejam todos em oração, mantenham-se sumamente reverentes, orando a todo tempo, com súplica no Espírito, uns pelos outros. Não entrem em questões, não entrem em polêmicas. Deus não discute, nem tampouco os seus filhos discutem. Afastem-se do mundo quanto pode. Procurem fazer tudo que vocês sabem que é correto. E deixe o restante que Deus completará. Não procure saber coisas do futuro, porque Eva, querendo saber, ela passou a saber e daí veio a queda. O próprio Cristo testificará dentro de nós aquilo que seremos. Mas irmão Branham, o profeta, disse que nessa mente, nessa dimensão, nós não podemos nunca conceber verdadeiramente o que é os céus, porque tudo que a nossa mente pudesse alcançar ainda é muito mais, milhões de vezes melhor. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz acenda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Preciosos, é humano, lógico e natural, não é? Que para sobrevivermos é necessário que sejamos alimentados.
Agora, estamos falando em termos físicos, materiais. Mas isto se compreende também espiritualmente falando. E quando se fala em força, quando se fala em cansaço, em fatiga, então lembra-se também do fator espiritual. E a Bíblia é toda escrita desta forma, tomando a águia, o cordeiro, o leão, o boi, a natureza, como a pomba e outros tipos, a mulher e o próprio homem representando a palavra, a mulher representando a igreja. Então aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Certo de que muitas famílias têm feito deste programa um culto doméstico, cumpre-nos o dever de cada dia mais tratarmos com bastante zelo, amor e caridade, diligência, de falarmos somente a palavra de Deus, que nos traz ânimo, estímulo e também correção. O amor que não é corretivo não é o amor de Deus, não é verdadeiro. O amor filho, o amor sanguíneo apenas, ou a paixão, não aceita a correção. Mas o amor de Deus é provado através da correção. Aquele que Ele ama e a quem Ele toma por filho, açoita, corrige. Aos Hebreus capítulo 12. Você não ousaria corrigir, açoitar um filho que não é seu. Muito bem, Deus faz o mesmo. O ímpio por si se destrói, recebe as consequências de seu desvario, de seus pecados, mas o justo, aquele que é fiel a Deus, esse é filho de Deus e por isso é corrigido por Deus, especialmente pela sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Ouvintes, esperar é uma virtude, isto é, saber esperar. Muitas pessoas são obrigadas a esperar, ainda que ansiosas, murmurando, clamando, elas esperam porque são obrigadas. Nós temos tido experiência em aeroportos nacionais e internacionais. A expectativa de retornar para o lar, para o país da gente, faz com que o tempo fique longo, as horas ficam demoradas, o relógio não passa fácil. E a gente vê quantas pessoas se angustiam e desesperam e murmuram quando no aeroporto anuncia-se um atraso do avião, da partida. Então começam a murmurar. Mas mesmo murmurando, têm que esperar. Então eles esperam forçadamente. Esperam por força, por circunstância. Mas agora aqui nós queremos analisar, por um prisma diferente,
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora notem, aqueles que esperam no Senhor pelo Espírito, esperam sem murmuração, esperam felizes, esperam, na verdade, com uma certa expectativa, mas que não causa outra coisa senão gozo, prazer. Aqueles que gostam de esperar no mato, esperar bicho na caçada, não é? Tem essa experiência. É pelo gozo de estar ali na mata. Não é somente o desfecho final da chegada do bicho, que naturalmente causa expectativa na gente, muito grande. E é de prazer esperar, porque gosta de esperar, de estar em contato com a natureza, de passar uma noite de vigília, esperando. Agora, esperando algo que não é prometido, não é seguro. Mas pensem, amados, se esperar algo que não é prometido, uma vez sendo esperado com gozo, com prazer, por vocação mesmo, é maravilhoso. Quanto mais esperar algo que é prometido, especialmente por Deus. Às vezes sofremos vexames, sofremos críticas. Vocês já pensaram um pouquinho no tempo que Abraão esperou para se cumprir a promessa de Deus? Naturalmente ele anunciou a promessa de Deus e, logicamente, ele foi zombado, foi criticado. Por quê? A sua fé estava firmada na promessa de Deus. E ela era uma fé que, de fato, era um firme fundamento do que ele esperava e uma prova da coisa que ele não via. Um filho, uma semente genuína com Sara, sendo que ambos já haviam atravessado o tempo da possibilidade física de conceberem um filho. Mas ele estava esperando. Diz a palavra que dando glórias a Deus. Você poderia tomar nesta hora uma mensagem para si com Abraão? 25 anos dando glórias a Deus, quando parecia que nada poderia acontecer do que ele cria. Mas ele estava esperando, não murmurando, não lamentando, não se queixando e nem clamando para Deus: ó Deus, cumpra logo essa promessa, cobrando de Deus. Não. Quando a gente crê numa pessoa a quem a gente empresta determinada coisa, a gente não cobra, porque tem confiança. Sabe que está guardado aquilo. E Abraão não estava cobrando a promessa de Deus, apesar da sua confiança, da sua fé, ser um intimato, ser uma intimação, para Deus cumprir a sua promessa. Você sabe que a sua fé intima Deus cumprir a sua promessa? É verdade que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas Ele não tem compromisso algum com qualquer pessoa que fuja da sua palavra, que arranja uma fé lateral. Ele não tem compromisso. Ele não está obrigado a cumprir a sua palavra. Para uma pessoa que tem uma fé fora da fé, genuinamente proposta pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo ao coração do crente, que é a fé de Jesus Cristo. Então, vamos concluir. Abraão
não vivia cobrando de Deus, apesar de sua fé ser uma cobrança, ser uma intimação. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele houvera dado a sua palavra a Abraão. Este é um fator muito importante. Agora o segundo, Abraão tomou Deus na sua palavra. E potencialmente ele já havia recebido o filho por fé. Por isso ele não estava clamando, por isso ele não estava conjecturando, por isso ele não estava arranjando uma interpretação. Qualquer evidência ele não diria, isto é aquilo, ou isto é isto. Não. Ele prosseguia adiante, diz a palavra, esperando no Senhor. De que maneira Davi esperou no Senhor? Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Na estatura do varão perfeito, que é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Esse degrau da paciência quer dizer justamente paciência com Deus. Sim, paciência com Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em outras palavras, Ele estava dizendo, na verdade eu venci, na verdade eu tive muita força, mas um dia eu pequei. E o meu pecado estava sempre diante de mim, me condenando, me afligindo, mas eu clamei ao Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E logo Ele me respondeu, quando clamei, não retires de mim o teu Espírito Santo, retorna a alegria da minha salvação. Muitos há que não têm perdido a salvação ainda, porque o eleito não perde a salvação, mas eles têm perdido o gozo da salvação, porque têm crido em ismos, têm se metido em mensagens complicadas, que os seus próprios pregadores não dão conta de vivê-las. Eles próprios não dão conta de vivê-las. Quando você vê um homem se metendo muito em dificuldades, tentando explicar isto e aquilo outro, como acerca do milênio, etc., 7 trovões, coisa que nós amamos e sabemos que necessitamos de tudo isso, mas vamos alcançar, virá no seu determinado tempo. Fique sabendo, nem eles próprios podem viver tais mensagens. Esta é a verdade. Falo com experiência própria, quando Deus tem me permitido andar por esse caminho como Davi andou em lugares escorregadios, para depois entrar no templo do Senhor em tempo e atinar para a coisa correta. Oh, esperei com paciência no Senhor e clamei, Deus, o meu pecado está diante de mim. Mas Davi não aceitou que ele fosse um perdido, não aceitou isto no seu coração. Ele disse, torna-me a alegria da salvação. E nós encontramo-lo feliz, regozijando, saltando sob músicas de saltérios, a alegria da sua salvação, e recomendando a toda a terra, a tudo que tem fôlego, louvar ao Senhor. Com isso ele está dizendo, espera no Senhor, que a tua própria iniquidade passará. Espera no Senhor, que o teu próprio pecado passará. Confia nele, mediante arrependimento puro. Reconheça antes de tudo que o pecado está diante de si, causando essas consequências funestas, terríveis, como seja a consequência de perder o gozo da salvação. Oh, onde está a alegria do crente? Está justamente na sua salvação. E a única coisa que lhe causa alegria, ela perde. Não tem gozo nas diversões mundanas. Não tem prazer lá no mundo.
Não tem jeito, ainda que tente, não há recurso. Não se satisfaz com as bolotas dos porcos. Na verdade, onde está a lama, juntar-se aos porcos. Mas o alimento de porcos não é alimento para a águia. Então fica aquela insatisfação. O mundo não me serve, mas onde está a minha alegria? A sua alegria está com o Senhor. Peça agora, retorna a minha alegria, o meu gozo de esperar em Deus, para que eu possa falar, para que eu possa exclamar também: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, retornou a alegria do meu perdão, retornou a alegria da minha salvação, mandou de volta para o meu coração, me fez sentir novamente, e agora eu me sinto como que com asas de águias. Agora posso correr sem cansar, posso caminhar sem fatigar, posso prosseguir a jornada, mas antes de ter essa certeza, melhor é esperar. O profeta disse: havendo dúvida, não dê um passo sequer. Antes de ter certeza, não tente um ministério manufaturado. Não tente fazer uma obra para Deus, por mais diligente que ela seja, por mais necessária que ela seja, por mais que você sinta a urgência daquilo. Não fabrique um diácono, não manufature um evangelista, não manufature um obreiro. Não se prontifique a ser um obreiro manufaturado por causa da necessidade da seara. Não! Espere, o profeta dá uma ordem de Deus. Espere até que Deus diga: ande. Porque quando Ele manda um homem, diz o profeta, todos os céus são obrigados a sustentá-lo. Nenhum demônio pode parar diante dele. Na verdade, muitos prosseguem suas jornadas e prosperam em ministérios e em coisas materiais e tudo mais. Davi viu isto, o ímpio prosperando, se inchando cada dia mais, e ele, como fiel a Deus, somente recebendo lutas e dificuldades. Mas ele disse, leia o Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Esperar no Senhor é esperar em quem pode responder. Esperar no Senhor é certo que nós devemos esperar naquilo que Ele tem prometido. Muitas pessoas se decepcionam com Deus. Por quê? Elas têm obtido uma fé errada e começam a esperar numa coisa que Deus não prometeu. Oh, isto seria tão desagradável. Como você poderia esperar numa coisa que alguém não tem lhe prometido e depois se decepcionar com aquela pessoa porque ela não lhe trouxe aquilo? Deus está sujeito à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas Ele somente vela sobre a sua palavra. Não sobre um credo, não sobre um ismo, não sobre uma maneira de crer. Deus não está obrigado a ressuscitar o profeta desta era isoladamente para atender aqueles que creem dessa maneira. Deus não está obrigado a revelar o segredo dos 7 trovões somente para um homem ali particularmente, quando Ele não prometeu isto. Quando isto se manifestará coletivamente na noiva, quando isto será aquele batismo que será infundido exclusivamente nos eleitos, não num homem particularmente, mas sim todos os eleitos. Deus não está obrigado a cumprir uma doutrina. Deus não está obrigado a cumprir a revelação de quem quer que seja, ainda que seja um homem segundo o coração de Deus.
O profeta disse que Davi teve uma revelação de buscar a arca, mas Deus não estava obrigado àquela revelação. Não, Deus não está obrigado às nossas revelações, aos nossos desejos evangelísticos com espíritos denominacionais. O mundo denominacional está preocupado com a salvação das almas. O mundo religioso está preocupado em fazer um círculo em torno de si. Mas uma coisa diferente passa pelo coração verdadeiramente chamado, vocacionado. Ó ouvintes, se o tempo nos permitisse ir abrindo as Escrituras para mostrarmos um Noé esperando no Senhor, Moisés esperando no Senhor e tantos outros esperando no Senhor, nós concluiríamos, teríamos uma conclusão exata, perfeita, de que de fato os verdadeiros filhos de Deus se caracterizam por este princípio, por este sintoma. Eles esperam no Senhor. Isso é o suficiente para o Espírito Santo prosseguir vos falando sobre este assunto tão tremendo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar. De joelho eu imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem, esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu saiba esperar,
dá que eu saiba esperar, de joelho imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu possa realizar o que outros fazem e esperam orando por ti, ó Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu possa esperar. Ricas e preciosas bênçãos, meu Senhor, qual chuva dás. Dá-me algumas dessas gotas, dá-me a tua doce paz, dá-me a mim, essa paz bendita, enfim. Santo Espírito